Bem-vindos a mais Deep Dive. Preparados para uma viagem Hoje meio fantasmagórica? a gente vai mergulhar no mundo do espiritismo. É isso aí. Uma doutrina, vamos combinar, que é super popular aqui no Brasil. Verdade. Mas, lá fora, muita gente nem sabe direito o que é. Pois é, né? E pra gente entender melhor, a gente vai direto na fonte. Os escritos do próprio Allan Kardec. Opa, direto na fonte. E aí, me diz uma coisa. Você já se pegou pensando se tem algo mais depois dessa vida? Ah, com certeza. Essa é uma pergunta que acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Total. E o Kardec, mesmo com toda a sua fama de metódico e racional, Sim. também se deparou com essa questão. E no começo ele era bem cético, viu? Uhum. Tipo, duvidava de tudo. Sério. E aí, como é que um cara, assim, super pé no chão, se envolveu com um negócio, digamos, tão etéreo? Bom, a história começa lá no século XIX com o boom das mesas falantes. Ah, as mesas falantes. Isso. As mesas se mexendo, transmitindo mensagens, sabe? Era o assunto do momento. Nossa, devia ser tipo um caça-fantasmas da época, né? É, mais ou menos isso. E o Kardec, como bom pesquisador, foi investigar de perto. Ele queria entender o que estava acontecendo. E ele descreve tudo isso nos seus escritos. Curiosidade, ceticismo, a busca por respostas. É mais mesa se mexendo, por mais bizarro que seja. Sim. Não parece ser o suficiente pra, tipo, criar uma doutrina inteira, né? É verdade. O que mais, além das mesas, fisgou o Kardec. Olha, dois personagens foram importantes nesse processo. O Sr. Carlotti, um cara totalmente fascinado pelo mundo espiritual, e o Sr. Patier, um funcionário público super sério e calado. Que interessante. Os dois confirmaram para Kardec a realidade dos fenômenos. Espera aí. Um super empolgado e um super sério falando a mesma coisa sobre espíritos. Exatamente. Nossa, achei que eu também ia ficar curiosa. Pois é essa contradição que atiçou a curiosidade do Kardec. Duas personalidades tão diferentes, mas concordando num assunto tão extraordinário. Isso o impulsionou a ir além, a buscar respostas mais profundas. E como ele fez isso? Começou, sei lá, aí em sessões espíritas. Na verdade, ele foi convidado para ver as mesas girantes em ação na casa das Plain Mason. Ele descreve as mesas fúteis, como ele mesmo dizia, que saltavam, corriam, se moviam sem explicação. Que loucura. Diante disso, era difícil negar que tinha algo ali, né? É tipo um portal para um novo mundo. É isso aí? Um mundo que ia além do que os olhos podiam ver. Exatamente. E aí ele mergulhou de cabeça nesse universo, buscando entender as leis, as características, o papel da alma nesse contexto. Que legal. Yeah. Mas imagino que essa jornada não tenha sido fácil, né? Ah, de jeito nenhum. É. A gente tá falando do século XIX. Ai, Falar de espíritos era quase heresia. verdade. No próximo bloco, a gente vai desvendar os perrengues que o Kardec passou, as críticas, as respostas que ele deu para defender suas ideias. A gente volta já. Imagina só. A Inquisição Espanhola mandou queimar os livros do Kardec em praça pública. Que situação! Yeah. Mas por que será que o espiritismo incomodava tanto assim, né? Era só por falar de espíritos. Não, a questão ia além, sabe? O espiritismo questionava dogmas religiosos, tipo a reencarnação, por exemplo. Colocava em xeque a ideia de um juízo final único e uma vida eterna no céu ou no inferno. Entendi. Para a igreja, isso era um afronto. Então a treta era mais ideológica do que sobrenatural. Isso. A comunicação com espíritos era vista como bruxaria. A reencarnação bagunçava a ordem estabelecida pela igreja. Mas o Kardec não se deixou abalar, ele rebatia as críticas com inteligência, firmeza, usando a razão e a lógica. Ele não era de levar desaforo para casa, né? Tem algum exemplo de como ele respondia a essas acusações? Lembro de um diálogo com um crítico que o acusava de ser louco, sabe? Sim. E o Kardec respondeu com ironia. Acreditando ser o espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida vim da minha casa. Vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Que resposta. Ele tirava a sarro da situação? Mandou a real, sem perder a classe. Mas além de rebater as críticas, ele precisa organizar as ideias, né? Como ele transformou essa montanha de informações numa doutrina estruturada. O Kardec era metódico, né? Ele pesquisava, comparava, documentava tudo. Queria criar uma doutrina coerente, baseada em fatos, não em achismos. E assim nasceu o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo. Tipo a Bíblia do Espiritismo. Isso. Ele apresenta os princípios básicos. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicação com espíritos, a moral cristã, mas com um novo olhar. Legal. Acho que a reencarnação é um dos pontos mais interessantes, né? Essa ideia de que a gente viveu outras vidas. No Matrix, sabe? Mas como o Espiritismo explica isso?
A reencarnação, para o espiritismo, explica as desigualdades, os talentos, as dificuldades, entende? A vida não se resume a essa experiência, mas é uma jornada evolutiva da alma através de múltiplas existências. Não. Cada vida é um capítulo de um livro maior, uma etapa na nossa evolução espiritual. E o que acontece depois da gente virar a página? Tem céu e inferno. No espiritismo, não existe céu ou inferno como lugares físicos. A vida após a morte é um reflexo do nosso estado espiritual. Entendi. Espíritos bons encontram paz, os que ainda estão presos a vícios e paixões sofrem as consequências. Mas não como punição divina, tá? Isso aí. É como resultado das suas escolhas. Então a responsabilidade é toda nossa. Tá. Nada de culpar o destino. Exatamente. O espiritismo defende o livre-arbítrio, a responsabilidade individual. Deus dá a oportunidade, mas a decisão é nossa. E as consequências, bom, elas repercutem na vida após a morte e nas próximas encarnações. A gente planta o que colhe, mas em escala cósmica. E a comunicação com os espíritos, como funciona? É só chamar? Calma. A comunicação acontece de várias formas, principalmente através da mediunidade. Pessoas com sensibilidade especial servem como canal. Os espíritos podem se comunicar através da escrita, da fala, até de fenômenos físicos. Nossa, que interessante. Mas e se um espírito troll quiser se comunicar? Como saber se a mensagem é confiável? Boa pergunta. Nem todos os espíritos são evoluídos, é preciso discernimento. Espíritos bons se manifestam com serenidade, bondade e sabedoria. Suas mensagens são coerentes. Já os inferiores, bom, eles podem ser arrogantes, mentirosos, vingativos. Então é pra sair acreditando em qualquer fantasminha camarada. É isso aí. O espiritismo nos convida a ter senso crítico, a analisar mensagens. E falando em crítica, muita gente se pergunta sobre a relação do espiritismo com o cristianismo. Seria uma nova religião? O Kardec trocou Jesus por mesas girantes. De jeito nenhum. Ele via o espiritismo como uma doutrina que confirmava, complementava os ensinamentos de Jesus. Trazia uma nova compreensão da moral cristã, explicando a reencarnação, a vida após a morte, a justiça divina. Legal. Incentivando a prática do cristianismo de maneira consciente. Então seria tipo um cristianismo 2.0. E qual o papel da moral nesse esquema todo? A moral é central. A evolução moral é o objetivo principal da alma. Através das várias encarnações, a gente aprende a amar, perdoar, ser justo, praticar o bem. Cada vida é uma chance de corrigir erros, evoluir e se aproximar de Deus. Parece que o espiritismo coloca a gente no volante da nossa evolução, né? É isso aí. Mas essa evolução não é só individual, né? Ela impacta a sociedade também. Com certeza. A transformação social começa na transformação moral de cada um. À medida que a gente evolui, contribui para a elevação da consciência coletiva, impactando as relações, a construção de uma sociedade mais justa. É tipo um efeito dominó do bem. Exatamente. Que legal. Mas e o Allan Kardec? Qual o legado que ele deixou? Suas ideias ainda são relevantes hoje em dia. O legado do Kardec é enorme. Ele transformou um conjunto de fenômenos curiosos numa doutrina profunda que inspira milhões. Suas obras são traduzidas, seus ensinamentos estudados, sua visão de mundo continua provocando reflexões e debates. É incrível como as ideias de um cara que viveu no século XIX continuam a ecoar no século XXI, né? Mas e para você que está nos ouvindo, o que achou dessa viagem ao mundo do espiritismo? Que perguntas ficaram na sua cabeça? É verdade, o Kardec deixou um legado e tanto, né? Tipo, ele não se contentou só em observar, ele foi lá e criou um sistema de pensamento, uma doutrina completa. Ele deixou uma obra bem extensa, né? Que até hoje serve de base para quem estuda o espiritismo. A gente já falou bastante do Livro dos Espíritos, que é tipo a obra-prima, né? Esse tem muito mais coisa, né? Tem bastante coisa. Mais que ele escreveu. Então, além do Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, que é um guia para quem quer entender a prática mediúnica, sabe? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que relaciona os ensinamentos de Jesus com a doutrina espírita. Tem o Céu e o Inferno, que descreve a vida após a morte. E tem a Gênese, que fala sobre a origem do universo, da humanidade. É bastante cosofônico. O cara era uma máquina de escrever, né? Impressionante como ele se dedicou a sistematizar e divulgar o espiritismo. E através desses livros, ele nos convida a pensar sobre a vida, a morte, a moral, o nosso papel no universo, né? Com certeza ele desafia a gente a ir além das aparências, a questionar as nossas crenças, buscar uma compreensão maior da realidade, sabe? E essa busca, como ele mesmo dizia, deve ser baseada na razão, na lógica, na observação dos fatos, nada de achismo. É isso aí. E para você que mergulhou com a gente nesse universo espírita, o que ficou dessa experiência?
Que perguntas ficaram martelando na sua cabeça? Hum. Se você pudesse ter um papo com um espírito, o que você perguntaria? O que te intriga nesse mundo que a gente não vê? Boa pergunta. O espiritismo abre um leque de possibilidades, né? Faz a gente pensar na vida de uma forma totalmente nova. E essa jornada de descobertas não termina aqui. Ela continua a cada novo estudo, a cada reflexão, a cada pergunta que a gente se faz sobre nós mesmos, sobre o mundo. É verdade. E é com esse convite à reflexão que a gente encerra o nosso mergulho no Espiritismo. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem, que continue explorando esse universo fascinante. Até a próxima!